Gravando. Bom, vou começar hoje uma série que tem o nome de Íntimo, Pessoal e Sustentável. E no primeiro episódio eu tô aqui com a Thaís Santos, Olá! que é a minha amiga, psicóloga, né? E o que nós temos em comum, né? Para compartilhar com vocês, que é íntimo, pessoal e sustentável, porque essa aqui é a proposta. E a gente confessa aqui que usa. Eu comecei a usar há 5 anos atrás, e você? 3 anos. 3 anos atrás a gente começou a usar uma coisa que algumas mulheres conhecem, algumas mulheres não conhecem, que é íntimo, pessoal e sustentável. O que é? O que vocês acham que é? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três? Fala aí, Thaís, o que é? Coletor menstrual. Já ouviu falar? Então põe no Google, coletor menstrual, que vai aparecer aí. Mas a gente vai deixar algumas coisas na inscrição desse vídeo. Para quem não sabe o que é coletor menstrual, a moto passando aqui. Coletor menstrual é um copinho de silicone que a gente usa para coletar a menstruação e para não usar o absorvente, OB, essas coisas que a gente nasceu, né? Aprendeu a usar desde de menininha. E aí vem o coletor menstrual como uma outra coisa. A gente não tem aqui para mostrar, né? Que a gente tem os nossos para usar. Não vai mostrar, mas é um copinho de silicone, basicamente disso. Eu comecei a usar 5 anos atrás. Eu conheci a Mariana, que trouxe essa novidade para o Brasil, através do Miss Cup. E ela estava falando de muita dificuldade de poder apresentar isso para as mulheres brasileiras, né? Que é uma coisa que já se usava no Canadá, nos Estados Unidos, que é o coletor menstrual. E aí eu fiquei intrigada com aquela história. Eu falei assim, você acha que eu vou usar uma coisa dessa? Botar um copinho dentro de mim, um copinho de silicone para coletar menstruação? Já se viu? Achei aquilo um absurdo. Mas aí algumas amigas já estavam usando e uma delas falou assim, sabe por que a gente tem preconceito de usar isso? Porque a gente não conhece o nosso próprio corpo. Quando eu ouvi aquilo, fiquei assim, intrigada. Falei, eu Como assim? não conheço o meu próprio corpo? Mulher feita, com 2 filhos, já não conheço meu... Pera lá, deixa eu ver essa história. E aí fui usar, de fato, não conhecia o meu próprio corpo. Senti muita dificuldade para usar por desconhecimento do meu próprio corpo. E aí foi a partir daí que começa todo um processo para me conhecer o meu corpo e aprender a usar esse copinho, que é o coletor menstrual. E a Thaís, queria que você falasse um pouquinho da sua experiência quando começa a usar esse coletor. Bom, há mais ou menos 3 anos eu venho me investigando sobre o feminino sagrado. Deixa eu arrumar aqui seu microfone. E quando a gente começa a participar desses círculos, encontro com mulheres, há 3 anos atrás eu fui participar do encontro, do festival, e foi onde que eu conheci o Enciclo, através de uma banquinha simples, com alguns coletores, absorventes de tecido, e aquilo me chamou a atenção, porque sempre usei absorvente, né? Meu primeiro absorvente foi o Sempre Livre. O de todas as meninas. O de todas as meninas. E hoje, era um tijolão, né? E era dessa grossura. Uma menina de 15, 14 anos usando aquele negócio no meio das pernas, dessa grossura. E hoje, né, usando o coletor, eu vejo que de Sempre Livre não tem nada, muito pelo contrário. Ela sempre presa. Sempre presa. A gente vai estudando todo um material que é feito, os absorventes, químico, que abafa, que gera fungos. Isso fez com que eu tivesse até um olhar assim, meio que para menstruação, de nojo, porque era fedido. E quando eu passei a usar o coletor, tudo mudou. Nosso sangue não tem cheiro, só para te informar. Quando eu usava absorvente, eu não tinha noção de quanto eu sangrava. Hoje eu consigo até saber
quantidade, né? Eu achava que eu sangrava. E não é nada disso. Às vezes eu tiro meu copinho, tem isso daqui de sangue. Então, como a Tieme foi questionada, você não conhece o seu corpo? Eu também não conhecia, não me tocava, olhava para o sangue com um certo nojo. Hoje não. Sangue não cheira, hoje eu olho a menstruação como um ritual, é lindo, é um processo muito bonito, de um reencontro com esse feminino. Então, mulheres, depois que eu passei a usar o coletor, nossa, é uma outra relação com a menstruação, é uma outra relação com a natureza feminina e a natureza, porque eu planto o meu sangue nos meus vasinhos que eu tenho em casa. Já tá num outro nível. É muito legal, é muito legal. É um reencontro mesmo com o feminino que é sagrado. Isso. Assim foi o meu Sua começo experiência. e é isso, compartilhando com vocês. E assim, não gera lixo mesmo, porque um coletor desse que é feito de silicone cirúrgico, que não tem bactéria, não produz fungos e toda essa coisa, e a duração dele é por até 10 anos. Então, ele custava há 5 anos atrás já R$80, eu pesquisei, continua custando nessa faixa até menos, e você usa ele, lava ele, e depois que acabar o seu ciclo, a gente esteriliza, fervendo numa panelinha de ágata por 5 minutos e pronto. Aí no próximo ciclo você usa de novo, não gera lixo, né? Não polui, até nutre as plantas, né? Até nutre as plantinhas, elas agradecem. E a liberdade que se tem, porque não tem a coisa de vazar, de poder ir para a piscina, enfim, você fica com ele por 8 horas, porque a gente pensa que, nossa, sai tanto sangue, não sai tanto sangue assim. Lógico, nos dias que tem mais ciclo, que tem mais fluxo, é maior, você vai trocar, né, vai esvaziar o seu copinho com mais frequência, mas nos outros dias fica 8 horas, a gente esquece que está menstruada, e realmente é libertador. E eu só me dei conta disso, que eu já estou tão acostumada que, para mim, absorvente é uma coisa que nem, né, absorvente normal nem uso nem nada. É econômico também, totalmente econômico. Mas uma aluna minha postou no Facebook recentemente, que é a Thaís, e ela falou: puxa, Tieme, há 4 anos atrás, quando você estava dando aula pra gente no MBA, você me mostrou o coletor menstrual, eu achei aquilo super estranho, mas fiquei com aquela pulga atrás da orelha. E depois de 4 anos, ela no depoimento dela, ela falou assim: depois de 4 anos eu criei coragem e comecei, e decidi experimentar, e eu tô vendo como é bom, como é libertador. E aquele post dela que eu li essa semana, eu falei: nossa senhora, já faz tanto tempo, será que tem outras mulheres que ainda não se permitiram experimentar o coletor? E aí eu decidi fazer uma série de vídeos falando sobre íntimo, pessoal e sustentável. E aí, por isso essa novidade aí da gente falar disso. Mas eu acho que é importante, porque da mesma forma como eu encorajei aquela aluna a também se permitir experimentar, né, uma outra forma de lidar com o próprio corpo, de lidar com a menstruação e de lidar com o feminino, porque no fundo é isso. Né? Não é simplesmente é um novo tipo de absorvente. Não, tem um propósito, tem um propósito maior, de autoconhecimento. De autoconhecimento, né? A partir do momento que você se toca, entende como que é o seu fluxo, seu corpo, né? Obviamente. E de uma forma sustentável, né? De ter uma corresponsabilidade também com a natureza, evitando lixo, que vai ficar ali por quanto tempo para se desfazer, né? Então acho que nós mulheres precisamos cuidar da natureza como cuidar da gente, né? Então assim, é muito bacana, Tieme, você ter essa iniciativa de se expor, né? Porque não deixa de ser uma exposição, né? De algo tão íntimo, mas tão da natureza da mulher, né?
Então, por isso que é bacana a gente poder estar compartilhando essa experiência com vocês, de se permitirem. Não é algo que é para incentivar, mas assim, se permitir. E aí depois compartilha com a gente, né? De experimentar, porque não é porque a gente nasceu de um jeito, todo mundo fazia daquele jeito, que precisa ser daquele jeito até a gente morrer. Sim, Então, e quando essas informações vão surgindo, depois vocês vão pesquisar na internet, gente, coletor menstrual, tem várias marcas, tamanhos. depoimentos, gente se adaptou, gente que não se adaptou, mas assim, a minha experiência foi difícil no começo, então era importante ter pessoas que me apoiassem também. Eu estava contando para a Thaís, ele vem com uma hastinha, tem que cortar aquela haste. Primeiro, eu não sabia, eu não li a instrução, porque eu não gosto muito de ler manual de instrução. Então eu não cortei a haste, coloquei lá o copinho e depois aquela haste começou a me incomodar, começou a me machucar. Depois que eu descobri que tinha que cortar aquela haste, e aí foi todo também um processo para aprender a colocar o copinho, tirar o copinho, porque eu não conseguia tirar, porque eu não me tocava, eu tinha medo de me tocar e de falar, gente, eu vou perder ele ali dentro. E eu lembro que eu ficava... É o medo de muita gente. E de admitir essa ignorância. Uhum. Então, assim, olha, várias coisas. E eu ficava 3 horas no banheiro lá tentando tirar, tentando colocar. Na minha casa só tem um banheiro e as crianças, mamãe, está tudo bem, mamãe? Você tá muito tempo aí, mamãe, eu quero fazer xixi. E a mamãe, eu lá tentando colocar o copinho. Eu falava assim, calma. E eu falava, não, eu preciso conseguir isso. Sim. Nossa, eu também tive colaboração de várias amigas que eu ligava, gente, tá vazando, como que vocês colocam? Vários áudios, amiga, faz assim, aperta, coloca de tal jeito. Dá uma viradinha. Dá uma virada, você vai sentir um vácuo, aí tirava e derrubava tudo, sanguinho, fazia aquela bagunça. Mas é jeito, você vai se conhecendo, encontrando o seu jeito, a forma como que é o teu corpo e tudo dá certo. É uma persistência, mudar não é fácil. Como nada na vida, a mudança ela assusta por falta de conhecimento e mulheres trocando, a gente vai se fortalecendo, se ajudando. E está sendo ótima essa experiência. E essa experiência também se fortalece muito com o Círculo de Mulheres, que eu acho que é uma das coisas que eu também tenho me permitido participar. E a Thaís é uma das pessoas que faz os grupos de mulheres, então na inscrição desse vídeo também vai ter os contatos para quem se interessar mais sobre o Círculo de Mulheres. É uma coisa muito antiga que foi resgatada, esse Círculo de Mulheres, né? E agora as pessoas precisam saber que existe e ter acesso a eles. Basicamente, eu acho que é isso. Podia falar um pouquinho do Círculo de Mulheres, Thaís? Ai, gente, meus olhos brilham para falar de Círculo de Mulheres, porque é esse propósito, assim, de mulheres juntas, sentadas em círculos, poder se reconhecer uma nas outras a partir das suas histórias. Porque a história da outra é a nossa história, e de fazer essa investigação, essa descoberta juntas, porque juntas é mais fácil, né? Do que o mundo hoje está muito cruel, sem amorosidade. Então, quando a gente está num círculo, a gente libera ocitocina, que é o hormônio do amor. E isso ajuda a sustentar, ajuda a nos conhecer, nos fortalecer, porque o que o mundo precisa é disso. Tem um ditado xamânico que fala, quando as mulheres passarem a devolver o seu sangue para a terra, não vai haver mais guerra, porque é isso. As mulheres precisam resgatar esse feminino que foi tão machucado por um patriarcado e ter a oportunidade de estar trabalhando com mulheres, né? E gratidão você ajudar a sustentar esse círculo, porque um círculo ele só pode ser feito quando mulheres me dão as mãos para poder ter esse olhar para si
de forma E não se enxergarem como rivais, mas como irmãs, né? como irmãs. Perfeito, é exatamente isso. E é lindo, assim, quem sentir esse chamado de conhecer esse trabalho, graças a Deus está tendo vários círculos espalhados aí No Brasil todo, no gente. Brasil todo. E eu me sinto, assim, muito honrada de poder sustentar junto com a Miriam, que é uma querida, não posso deixar de mencionar que é uma parceira que abraçou essa causa, que sonha junto comigo, e de você também, Ti, de ajudar a sustentar, porque é isso. Os lugares onde eu falo sobre círculo de mulheres, as pessoas falam, mas o que é isso? Eu falo, ué, mas a pessoa não sabe. E eu falei, ué, quando eu falo que eu uso coletor, também a pessoa fala, o que é isso? Eu falei, as pessoas não sabem. Foi daí que surgiu essa vontade de montar uma série aí de íntimo, pessoal e sustentável. Se você gostou, se você achou que valeu, então curte, comenta pra gente dar Sim, continuidade, né? Se a gente vai dar continuidade se realmente está agregando, se vale a pena, porque é uma coisa, ideia louca, né? Ficar falando das intimidades, mas se for útil, se for uma coisa importante, pra gente é uma coisa importante. Agora, se for importante para vocês também, então curtem, compartilhem, comentem, que aí é um feedback importante pra gente, né? porque é uma coisa daquilo que é bom pra gente, a gente quer espalhar. Não dá pra ficar com essa informação guardadinha, só eu passando, só você passando pela experiência, né? A gente quer compartilhar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, Tchau! tchau!